Diz assim a palavra do Senhor: meu coração está firme, ó Deus, cantarei e louvarei, ó glória minha. Acordem harpa e lira, despertarei a alvorada. Eu te darei graças, ó Senhor, entre os povos, cantarei louvores entre as nações, porque o teu amor leal se eleva muito acima dos céus, e a tua fidelidade alcança as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, estenda-se a sua glória sobre toda a terra. Salva-nos com a tua mão direita e repreende-nos para que sejam libertos aqueles a quem amas. Somente até aqui. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Oh, aleluia. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir, toca-nos, ó Deus, o teu toque, por tua bondade libertas meu ser do calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, Senhor, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, ó Deus, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, Jesus, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, oh, és formoso Deus, oh Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor. Moisés. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um dos irmãos aqui na igreja e também aqueles que estão assistindo à distância, em casa. Estamos unidos pelo sangue de Jesus. Que os irmãos possam receber nesta noite, que nós
possamos receber nessa noite o melhor do Senhor, porque o Senhor sempre tem o melhor para nós, e que esta noite você ouça a voz do Senhor, o que Ele tem para falar comigo e com você. Não abra mão, meus irmãos, de estar com os ouvidos atentos à voz do Senhor. Amém? Vamos ler? Salmo de número 40, apenas até o verso 17. Eu vou ler, os irmãos acompanhem, mesmo assentados como os irmãos estão. Depositei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor, meu Deus, quantas maravilhas tem feito, não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Sacrifício de oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade. Ó meu Deus, a tua lei está no fundo do meu coração. Eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia, como sabes o Senhor. Não fecho meus lábios, não oculto no coração a tua justiça. Falo da tua fidelidade e da tua salvação. Não escondo da alegria, não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. Não me negues a tua misericórdia, Senhor. Que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam, pois incontáveis problemas me cercam. As minhas culpas me alcançaram e já não consigo ver. Mas numerosos são que os cabelos da minha cabeça, e o meu coração perdeu o ânimo. Agrada-te, Senhor, em libertar-me. Apressa-te, Senhor, em ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados todos os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam minha ruína. Fiquem chocados com a sua própria desgraça os que zombam de mim. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre àqueles que te amam a tua salvação: grande é o Senhor. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro, o meu libertador. Meu Deus, não te demores. Aleluia. Senhor, grande e tremendo é o Senhor. Obrigado por esta palavra santa que falaste ao nosso coração nesta hora. Guarda esta palavra nos nossos corações, impregna na nossa mente, para não pecarmos contra o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, este poema, estes salmos, foi escrito por Davi, mais ou menos coisas de 3.000 anos atrás. Davi não estava em momentos bons, estava em sofrimento. E no sofrimento de Davi, ele busca o Senhor. Ele busca socorro no Senhor. Mas ele escreve também esta linda música, este lindo poema, para agradar o coração de Deus, testificando de quem é Deus, mas para trazer conhecimento e sabedoria ao povo de Deus neste momento, nesta época, aqueles que leem a tua palavra. Salmista, com certeza, meus irmãos, quando escreve o Salmo de número 40, ele está em grandes lutas e dificuldades. A alma está cansada, mas ele continua firme, confiando no Senhor. E ele diz que estava no lamaçal,
num poço imundo de sujeira. Eu quero só exemplificar para os irmãos que as prisões, naquela época, os poços onde jogavam os condenados, eram poços como latrinas. Toda sujeira, né, caía ali, e quem caísse ali estava arriscado a afundar na lama, morrer de doença, morrer ali, comido pelos vermes, pelos bichos. Era uma podridão. Então Davi assemelha o pecado a esse poço de podridão que o homem cai quando está em pecado. Meus irmãos, eu organizei este Salmos em apenas 3 partes. Do 40, do 1 ao 4, Deus responde todos aqueles que nele esperam. Todos que buscam o Senhor, Ele tem prazer de responder, quando nós esperamos somente nele. Separei do 5 ao 10, dizendo para os irmãos, encontrando no texto, que Deus realiza as maravilhas sempre na vida do crente que nele crê. E também, meus irmãos, do 11 ao 17, Ele tem misericórdia, Ele dá proteção, Ele não nega socorro ao crente que crê nele e que espera sempre nele. Então essas 3 partes desse salmo deixa claro para nós que tipo de crente, de cristão, de servos do Senhor precisamos ser nos dias difíceis e nos dias maus. Deus responde àquele que nele espera. Davi fala no verso 1, coloquei toda a minha esperança no Senhor, toda a minha esperança, não esperei em homens para me tirar do lamaçal da prisão, não esperei em homem para defender a minha guerra, para guerrear, para batalhar a minha guerra, mas coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. No momento em que nós colocamos toda a nossa esperança no Senhor, nós temos certeza que Ele há de ouvir e ouve o seu grito de socorro. O homem não socorre a gente. O ser humano não tem esse atributo de socorrer imediatamente. Um socorro completo, ou seja, tirar daquela sujeira, daquela lama, tirar com vida, transformar, banhar, limpar, dar umas vestes brancas e colocar sobre um altar. Diferente. Pega o homem morto e transforma a vida dele num homem saudável, limpo, com as correntes arrebentadas. Só Deus. Essa, meus irmãos, deve ser a essência cristã, a essência do servo de Deus. Colocar sobre ele toda a tua esperança, toda a esperança, seja qual for a tua esperança. O que você espera, não espere no homem, espera no Senhor. Davi colocou toda a esperança no Senhor e imediatamente o Senhor ouviu o grito de socorro de Davi e retirou ele do lamaçal e deu uma nova vida àquele homem que estava preso, prisioneiro, jogado no poço de lama, foi liberto, porque esperou. Não esperou que outras pessoas passassem por ali para socorrer ele, tirar daquele lamaçal de pecado, não esperou que soldados fossem socorrê-los, não esperou ser absolvidos de culpa, mas esperou somente no Senhor. Ele esperou confiadamente, ele tinha certeza de que o Senhor era capaz de livrar ele daquele poço de lama, ele tinha certeza, ele não duvidou. No verso 2 diz, ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e me firmou no lugar seguro. Ou seja, ninguém tem poder mais de pegar ele desse lugar seguro que o Senhor colocou e jogar ele dentro da lama de novo para morrer preso, prisioneiro, comido por bicho, porque quem tirou ele de lá, ouviu o grito de socorro dele, ninguém poderia tirar.
ou colocá-lo de novo, a não ser o Salvador. Então, quando você espera no Senhor, que você dedica a tua vida e a tua confiança ao Senhor, e Ele te livra do mal, e nada e ninguém consegue afastar você deste grande amor, desta pedra, deste lugar seguro, que é o Deus nosso e o Deus que livrou o salmista Davi também. Davi diz que quem caísse naquele poço onde ele estava, jamais poderia sair com suas próprias forças, ou com forças de outro ser humano, mas só o Senhor poderia tirar ele e colocar no lugar seguro, colocar, como diz, sobre a rocha. E aí, meus irmãos, esse salmo é maravilhoso, porque o tempo todo nós conseguimos enxergar Jesus. É aquele que liberta a gente da prisão, é aquele que quebra as correntes, mas é aquela pedra fundamental, que uma vez que segurou você, uma vez que tirou você para Ele, que escreve teu nome, nada e ninguém consegue te jogar no lamaçal do pecado, que só Ele tira e só Ele resgata. Enxergamos Jesus Cristo claro nisso aqui, meus irmãos. Os salmos, para algumas pessoas, às vezes cansativo de ler, mas se você ler com amor, pedindo a orientação do Espírito de Deus, você vai enxergar Jesus dentro de todos os salmos. O pastor amado, aquele que nos guarda e nos protege. Mas além dele tirar, salvar e não permitir que ninguém te lance mais naquele lugar, porque você está sobre a rocha, pôs um novo cântico na boca de Davi, e ele coloca um novo cântico na sua boca, um novo momento, não aqueles cânticos que você cantava antes, não aqueles cânticos que Davi cantava antes, ou mesmo aqueles que ele cantava lá naquela podridão, chorando, não, um novo cântico de alegria, ele coloca na boca daqueles que ele tira do lamaçal do pecado, e coloca sobre a pedra que é Jesus. Quer ver um exemplo? Quando aquele povo lá no Salmo 26 saíram do cativeiro, eles cantavam, eles se alegravam, porque grandes coisas fez o Senhor por este povo, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Davi estava alegre porque foi resgatado pelo Senhor, foi resgatado, grandes coisas fez o Senhor por ele. Então só restava cantar um novo cântico, agora um cântico de transformação, um cântico com a alma limpa, com as vestes lavadas, com as vestes brancas, porque quem tirou ele dali teve poder de purificar aquela vida, transformar aquela vida e tirar daquele lamaçal imundo que era o pecado. E depois ele fala então assim no verso 4, como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. Davi resgatado, entendendo quem é o Deus que ele confiava tanto, ele fala assim, como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir outros deuses. Davi estava longe disso, por isso que ele tinha esperança só no Senhor, porque o homem é como onda do mar. O homem não sabe, não tem segurança nele mesmo. Então ele fala como é feliz o homem que confia no Senhor. Tiago fala assim, no capítulo 4, verso 4, Tiago fala, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. E Davi preferiu, meus irmãos, ser amigo de Deus. Por quê? Os amigos da terra eram os que perseguiam e eram aqueles que eram inimigos de Deus. E a palavra é, seja amigo de Deus, seja íntimo de Deus. Quanto mais você conversar com o Senhor, mais íntimo do Senhor você será. E você vai conhecer, não apenas de ouvir, mas de caminhar com este Senhor durante a semana, durante o mês. Segunda parte diz assim, do 5 ao 10, Deus realiza maravilhas na vida do crente que crê neles. É um Deus de maravilhas, é um Deus maravilhoso, é um Deus que tudo pode, é um Deus que transforma choro em alegria, tristeza em felicidade, é um Deus completo. Se tu crê nele, ele realiza maravilhas na sua vida, e às vezes não enxergamos porque não cremos 100%. Às vezes a gente pensa que crê, mas não exercita a nossa fé, e estamos crendo de uma maneira errada.
Hoje eu estou de um jeito, amanhã eu estou de outro. Hoje eu estou feliz, amanhã eu estou triste. E eu não consigo ter uma constância com o Senhor, porque não creio de uma maneira correta. E não consigo ver a glória de Deus. Eu sempre lembro quando ele falou para Marta e Maria, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Ele virou para ela e falou, tanto para um quanto para outra. Eu falei, se você crer, vocês vão ver a glória de Deus. Então, só creia que vocês verão maravilhas de Deus, e elas viram a maravilha, né? No 5 diz assim, Senhor meu Deus, quantas maravilhas tu tens feito, quantas vitórias eu tenho tido em guerra, quantas vitórias, quantos perdão foi pelos meus pecados o Senhor concedeu. Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-lo e anunciá-lo, mas são muitos, eu não consigo anotar todos e falar para a congregação, porque são muitos, porque todo dia, 365 vezes no ano, há maravilhas na sua vida. Você respira, você acorda, você se alimenta, você vê os seus amigos, você adora o Senhor, você trabalha. São muitos, fora as outras misericórdias, as proteções, o que Ele faz contigo que você nem sabe, são muitas coisas. Deus não tem apenas um plano para você, Deus não tem apenas uma maravilha para te oferecer, são muitas, são incontáveis. Perdemos a oportunidade de sermos abençoados por não conhecer a Deus, aquele que a gente serve. Davi conhecia quem era aquele Senhor dele, conhecia. Os planos de Deus são muitos para mim e para você. Tem planos maravilhosos, planos de salvação, planos de vida eterna e outros projetos de vida para você, que você nem sabe o que vai acontecer com você amanhã, quanto mais com os projetos que Deus tem. Aproveita para perguntar a Ele, para conversar com Ele. Toda a esperança de Davi era no Senhor, então o diálogo dele era com o Senhor. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, diz Davi no verso 8. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Mesmo pecando, mesmo caindo, Davi sabia que a lei do Senhor permanecia dentro dele. O Espírito Santo tocava no coração e toca no nosso coração quando fazemos algumas coisas que não agradam a Deus. Mas ele fala, eu tenho grande alegria de fazer a tua vontade. Precisamos estar alegres de adorar o Senhor, precisamos ter alegria de buscar o Senhor, não fazer disso uma coisa pesada, mas fazer disso uma coisa boa, gostosa, ser a rotina da tua vida, você levantar e falar assim, Senhor, muito obrigado, porque eu acordei. Quantos não estão acordando? Mas o Senhor me tirou desse lamaçal, que foi o meu dia de ontem, mas hoje tu tornou a me colocar sobre uma rocha, porque as tuas misericórdias se renovaram hoje de novo para mim, por graça, por misericórdia, por graça, meus irmãos. Deus espera de nós obediência e conhecimento da palavra, não só obediência, meus irmãos, mas precisamos conhecer a quem nós obedecemos. Obediência eu não posso entrar de bermuda aqui, ou de roupa de praia aqui, ou obedecer, não é feio isso, mas porque conhecer aquele que é o teu Deus, temer a Ele, conhecer a Deus. João 8:32 diz assim, conhecereis a verdade, e essa verdade vai te libertar. Davi sabia quem era a verdade, ele conhecia que esta verdade poderia tirar ele do poço, do atoleiro de lama, e colocar ele sobre uma rocha. Por isso que ele saiu dali, ele não temeu, ele esperou com paciência, mas ele conhecia a verdade. Homem não resolve o nosso problema. Pedro fala assim, lá em Atos 5:29, é preciso obedecer antes a Deus do que obedecer a qualquer homem. Veja o que tu está construindo na tua vida, qual é a direção que você está seguindo. Ele fala no 9, eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia, como sabe, Senhor, não fecho os meus lábios, quando eu estou diante da grande assembleia, eu falo para eles todos os dias, ou sempre quando eu estou lá na assembleia, quem é o meu Deus, proclamar as misericórdias do Senhor, as coisas boas, as fidelidades de Deus, isso é uma obrigação do cristão, sorrir e falar, o que está acontecendo com esse povo? Estamos alegres porque o Senhor nos libertou, grandes coisas fez o Senhor por nós, grandes coisas fez o Senhor por mim,
como diz o Salmo 126, proclamar essas maravilhas. Por que você é diferente? Fala para os outros. Por que você trata as pessoas tão bem? Fala para os outros. Porque se somos tão mal como todos, transformados pelo Senhor, por que somos diferentes deles? Então precisamos proclamar, anunciar as realizações do Senhor na sua vida, anunciar como Davi: Senhor, eu não posso contar tantas, são tantas, mas eu preciso diante da assembleia, diante dessas pessoas, falar porque sou assim, porque sou liberto, porque sou remido, porque sou salvo pelo sangue de Jesus. Não podemos reter isso dentro de nós, do coração. Paulo diz aos Romanos, capítulo 1, verso 16, ele fala assim: porque não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando você retém, você está querendo impedir, você está segurando que o povo saiba que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos que crê. Se você crê, tu vai ser salvo. Fala para ele, fala para ela. Se você crê, você verás a glória de Deus. Então Paulo diz: eu não me envergonho de dizer que só o Senhor é Deus, que Ele tem todo o poder nos céus e na terra, que o Senhor Jesus é sobre todos. Não podemos reter isso, não se envergonhar. Na terceira parte, meus irmãos, o salmista diz do 11 ao 17, proteção e misericórdia o Senhor dá àquele que crer nele. Saiba, meus irmãos, saiba e creiam nisso, que tudo contribui para o teu bem, porque tu amas ao Senhor e anda nos propósitos do Senhor, tudo. Então não se desespere, não se desespere, põe a sua esperança toda no Senhor, porque Ele é capaz de proteger você, de trazer as misericórdias dEle na sua vida, todos os dias, como falamos aqui. Então, não retroceda, não desanime, ainda que você esteja em um lugar tão ruim, tão mal, num dia tão difícil, creia que Ele protege e as misericórdias dEle vai consolar a tua vida e vai restabelecer a tua vida. No 11 diz: não me negues a tua misericórdia, Senhor, que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam. Senhor, eu só tenho o Senhor, não me negues, Senhor. Não me negues a tua misericórdia. Eu sou um homem carente, nós somos uma igreja carente das misericórdias do Senhor. Então Davi, ele fala para Deus, ele expressa isso: Senhor, não me negues a tua misericórdia, Senhor, que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam. Diálogo com Deus fazia de Davi um homem forte, mesmo em momentos de quedas e de dificuldades dele. Ele sabia que a fidelidade do Senhor era para sempre. Davi, meus irmãos, era um grande homem, era um rei, sujeito a pecado, sujeito à necessidade das misericórdias de Deus, assim como nós. Assim como nós. E ele dependia das misericórdias de Deus. Em Lamentações, Jeremias escreve, né? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã para a gente. A cada manhã. As misericórdias dele se renovam a cada manhã, porque você nunca levanta sozinho pela manhã. Nunca. Quando você acorda, que abre os teus olhos, a misericórdia do Senhor está diante de você. O Espírito do Senhor está diante de você. Abre o teu coração para que Ele faça morada no teu coração. Saia do caminho errado para não entristecer o Espírito Santo de Deus, mas caminhe em direção à cruz, para que Ele caminhe contigo e se alegre com você. E quando Ele se alegra com você, as misericórdias se transbordam na sua vida, que você fala assim: o que está acontecendo comigo? Ontem eu estava tão mal, mas hoje eu estou tão bem, porque o Senhor não nega as misericórdias dEle na nossa vida. No 12 diz assim: incontáveis problemas me cercam, as minhas culpas me alcançaram, já não consigo ver, mais numerosos que os cabelos da minha cabeça, e o meu coração perdeu o ânimo. Davi reconhece, meus irmãos, os erros e as culpas e os pecados dele. Ele sabia, mas a diferença é que ele falava para Deus, ele corria em direção a Deus, ele pedia as misericórdias de Deus. E como está a nossa vida hoje de cristão? Qual tem sido o nosso exemplo diante do Senhor? Reconhecemos os nossos erros, as nossas culpas, ou já acostumamos com os nossos pecados? Muitas das vezes, meus irmãos, acostumamos com os nossos pecados.
E isso é um perigo para o crente. Fazer rotina de vida pecaminosa, achando que não tem nada a ver. Precisamos, meus irmãos, ter uma rotina de confissão ao Senhor, de confessar os nossos erros, aquilo que a gente acha que não tem nada a ver, e que no íntimo do nosso coração, o Espírito Santo já deu um toque na gente, ele sabendo, isso tem tudo a ver com o que você está sabendo, você está entristecendo o Senhor. Confessa os teus pecados diariamente ao Senhor, não durma, não deixe o sol se pôr, sem falar com Deus, para que Ele tenha as misericórdias dEle renovadas na tua vida amanhã cedo de novo, porque ela se renova todos os dias na nossa vida. No 13 diz, agrada-se, Senhor, em libertar-me, apressa-te, Senhor, em ajudar-me. Então ele clama ao Senhor, que o Senhor tenha prazer de libertar ele, mas que seja depressa, porque logo o pecado consome, os bichos comem. Davi, meus irmãos, poderia estar odiando quem perseguiu ele. Davi poderia estar perseguindo aquelas pessoas que eram inimigo dele, mas ele procurou ao Senhor. Ele não foi atrás, ele procurou ao Senhor. Ele sabia que só o Senhor poderia batalhar as batalhas dele com os inimigos dele. Então ele deposita isso no Senhor. Tiago capítulo 4, verso 12 diz assim, há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir, mas quem é você para julgar o seu próximo? Coloca todas as pendências, todos os seus problemas diante do Senhor. A decisão de esperar com paciência no Senhor faz de você um cristão diferente. A decisão de colocar todas as suas ansiedades diante do Senhor, os seus problemas diários diante do Senhor, faz de você um crente diferente. Isso agrada o coração de Deus. Pode levar os seus problemas para Deus, entrega os seus problemas para Deus, compartilhe os seus problemas com Deus, sabendo que Ele é a tua esperança, e só Ele pode tirar você desse problema que tu está entregando a Ele, só Ele, ninguém mais, e colocar você num lugar seguro, um lugar de segurança. Só Ele. Então, sua decisão de esperar com paciência e confiar no Senhor é um atributo de um cristão. 14 diz, sejam humilhados e frustrados todos que procuram tirar minha vida, retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Mateus capítulo 10, verso 22, e por causa do meu nome sereis odiados de todos. Por isso que Davi estava sendo perseguido. Por causa do meu nome sereis odiados de todos, contudo, aquele que permanecer firme até o fim será salvo. Aquele que confia no Senhor, coloca a esperança no Senhor, vai ser retirado desse poço de lama, vai ser lavado as vestes. Mas precisamos confiar no Senhor, porque o Senhor falou que nós seríamos perseguidos pelos nossos inimigos. Hoje temos dificuldades em pregar o Evangelho em qualquer lugar. Quando eu era jovem, a gente saía na rua distribuindo folheto em todos os lugares, não tinha problema nenhum. A gente pregava nos trens, nos ônibus, nas praças públicas. Hoje temos dificuldade. O mundo odeia Cristo, mas odeia mesmo. O mundo odeia Cristo, o mundo quer se libertar deste nome de Jesus, que atrapalha eles, porque na verdade a consciência dele conhece muito bem quem é Deus. Até aqueles que dizem que negam o Senhor, odeiam o Senhor, mas sabem que um dia estarão diante do Senhor. Por isso que odeiam a palavra. Quando você prega, que ele range os dentes para você, eles odeiam esta palavra santa, porque sabem na verdade que um dia há onde está diante do Senhor. Paulo diz, escrevendo as cartas aos Filipenses, capítulo 3, verso 18, diz assim, pois como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigo da cruz de Cristo no mundo, há muitos, meus irmãos, vigiem, cuidado, sejam amigo de Deus, porque o mundo é inimigo de Deus, e todo o tempo o mundo quer fazer de você um inimigo de Deus. Vigiem, orem, vigiem, para ser forte. No verso 15 diz, fiquem chocados com a sua própria desgraça, os que zombam de mim. Humilhe-se diante do Senhor e Ele te exaltará. Tiago 4,10, ainda que esse povo perseguiu Davi, tentaram matar Davi, ainda que o pecado tentou enrolar o Davi no lamaçal, ainda assim,
quando nós humilharmos diante do Senhor, Ele vai te exaltar num momento oportuno da tua vida. Então, não se preocupem em guerrear a guerra com o mundo, mas de anunciar as boas novas de salvação ao mundo, porque um dia, mesmo que o mundo tenta nos humilhar agora, é crente, um dia nós seremos exaltados diante do Senhor. Isso é a palavra de Deus. Mas regozijem-se e alegre-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre aqueles que amam a tua salvação: grande é o Senhor. Quando foram humilhar você, fala: grande é o Senhor. Quando Paulo foi perder a cabeça dele na guilhotina, ele glorificou ao Senhor, a Deus, porque maior é o Senhor, importa o Senhor. Então, meus irmãos, no verso 15, regozijem-se, diz Davi, alegrem-se, gritem com grande voz: grande é o Senhor, grande é o Senhor. Maturidade cristã. Quando falamos grande é o Senhor, é porque conhecemos o tamanho do nosso Senhor, sabemos qual é o poder do nosso Jesus, qual é o Jesus que nós pregamos, qual é o Jesus que é o nosso Salvador. Esse nós conhecemos, então a gente coloca toda a nossa esperança nele, porque a gente sabe que ele pode e tem cuidado de vocês. E finalizando, meus irmãos, tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Isso alegra, isso nos dá certeza que o salmista sabia quem era o Senhor, e nos dá certeza que nós sabemos que estamos no caminho certo, porque nós sabemos quem é o nosso Jesus. Ele nos tirou do lamaçal do pecado, morrendo na cruz do Calvário. Isso aponta para a cruz, aponta para a cruz de Cristo, que só Ele é capaz de nos tirar do lamaçal do pecado, através da morte e ressurreição. Estamos vestes lavadas, limpas, agora não haverá mais choro, nem tristeza, porque isso é passado, isso está lá no mundo, porque vamos morar com o nosso Senhor. Profecia do Salmos 40, dizendo: Jesus, esse sim é capaz de salvar e resgatar a mim e a você de um lamaçal do pecado, deste mundo podre, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Aleluia. Paulo escrevendo aos Colossenses capítulo 1, 13 e 14. Pois Ele nos resgatou do domínio dessas trevas, Ele nos tirou, meus irmãos, desse poço de lama, desse pecado sujo, imundo, que leva à morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, o dom de graça, por graça de Deus, esse nos concede a vida eterna. E eu me alegro nisso, meus irmãos, sabe por quê? Porque eu nunca mais vou morrer, eu já estou vivendo uma vida eterna, os irmãos estão vivendo uma vida eterna, e nada e ninguém pode tirar isso que o mundo odeia, porque nada e ninguém pode tirar do amor de Cristo, te afastar do amor de Cristo, que tu foi resgatada daquele lodo, daquela sujeira, e colocado aos braços do Senhor, e agora fomos salvos daquele poço onde estávamos morrendo com medo de bicho, fomos salvos, ganhamos a chave do céu, o passaporte da vida eterna, somos eleitos de Deus, vida eterna, nunca mais morreremos. Escrevam isso no coração de vocês: nunca mais, mas nunca, nada e ninguém pode tirar essa salvação, porque foi comprado com preço de sangue, e o teu nome individual, você será chamado pelo teu nome, o teu nome será chamado, porque há um escrito de perdão lá em cima, e vai chamar você pelo teu nome, e seguido do teu nome, há de falar: vinde bendito de meu Pai, receber por herança tudo aquilo que eu te prometi, que foi prometido lá no Éden, tudo, desde a consumação, desde o início, desde o princípio de tudo. Vinde a mim, vinde receber aquilo por herança, que foi comprado pelo sangue do nosso Senhor, aquele que tirou Davi do lamaçal e pôs numa pedra, aquele que resgatou a mim e a você pela morte de cruz, mas no terceiro dia, no domingo, no dia do Senhor, foram procurar ele lá, naquele poço, naquele túmulo, e não encontraram, porque ele venceu a morte, e por mim e por você. Que Deus te abençoe.
rica e abundantemente. Que você leve a palavra do Senhor no teu coração. Guarda no teu coração para não pecar contra o Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Moisés. Glória a Deus. Depositei toda a minha esperança no Senhor. Ele é a nossa esperança, irmãos. Agora, Senhor, leva-nos em paz. Seja, Senhor, ó Deus, dias de alegria, dias de comunhão contigo, que possamos depositar de fato toda a nossa esperança, toda a nossa confiança em Ti, porque Tu és o socorro bem presente, Tu és o Deus de nossa vida. Nós não estamos à deriva, nós estamos seguros em Tuas fortes mãos e Te glorificamos por isso. A Ti seja a honra, a glória e o louvor, hoje e para sempre. Amém e amém. Estenda suas mãos para a bênção final. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor intenso, poderoso, grandioso de Deus Pai, e que as consolações, a unção, o poder, o fogo do Espírito Santo de Deus seja sobre ti hoje, amanhã e para sempre. Amém. Ao Senhor a glória. Aleluia. Ao Senhor o louvor. Aplauda mesmo, Ele é digno de ser louvado. Aleluia. Vão em paz. Antes de sair, abençoe teu irmão. Diga, meu irmão querido, ser abençoado em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos de casa. Deus abençoe.